Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. No vídeo de agora, nós vamos falar um pouco sobre a parte matemática da datação de carbono 14, né? Essa técnica ela foi desenvolvida na década de 40, mais ou menos, e ela é muito útil para você determinar idades de fósseis entre 50 e 70 mil anos, tá? Então, para você determinar a idade de um dinossauro, por exemplo, num fóssil dinossauro, você não pode usar a técnica do carbono 14, você tem que usar outras técnicas ou até outro elemento radioativo que não seja o carbono 14, tá? Vale lembrar que, como esse daqui é um vídeo sobre matemática, então toda a parte técnica da datação eu vou deixar para vocês fazerem a pesquisa por parte, a parte, digamos assim, né? Porque eu não domino a parte técnica dessa datação. Então, nós vamos falar exclusivamente da parte matemática, beleza? Então, o objetivo é utilizar equações diferenciais lineares de primeira ordem para nós determinarmos uma função que nos ajuda a determinar, ou ajuda a descrever, digamos assim, a datação do carbono 14 em fósseis, tá? Lembrando que essa é uma técnica importante para quem estuda arqueologia, né? E lembrando de novo que essa técnica ela só funciona para fósseis que até 70 mil anos, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, uma informação técnica, que depois você pode pesquisar um pouco mais sobre isso, é que a proporção do carbono 14 em relação ao carbono 12 presente nos seres vivos ela é constante, tá? O carbono 14 ele está mais presente, né? E o carbono 14, carbono 12 está mais presente na nossa vida. E o carbono 14 ele pode ser obtido a partir do carbono 12 por meio de raios cósmicos, né? Então, raios cósmicos entram com uma velocidade muito grande, passam pela atmosfera, né? Eles entram em contato com o carbono 12, sofrem alguma alteração, né? É, e aí ele acaba virando carbono 14. Esse carbono 14 ele é absorvido pelas plantas por meio da fotossíntese, né, quando eles fazem a absorção do gás carbônico, e consequentemente os carnívoros, os herbívoros, digamos assim, eles comem essas plantas e eles absorvem. E os carnívoros absorvem esse carbono 14 através da predação dos herbívoros que comeram as plantas, né? Então há uma cadeia, digamos assim, de eventos até que o carbono 14 vai parar no organismo de um ser carnívoro, tá? Então as plantas absorvem, os seres herbívoros comem as plantas, então eles também absorvem, e depois os carnívoros absorvem quando eles predam, quando eles fazem a predação dos herbívoros, tá? A informação importante aqui é que essa proporção do carbono 14 e do carbono 12 ela é constante, tá? Quando um organismo ele morre, essa absorção do carbono 14 ela para. E a partir de então, esse carbono 14 ele vai se transformando no carbono 12, no organismo já morto. Por que não tem mais absorção? As plantas não fazem fotossíntese, os animais herbívoros não comem mais plantas e os carnívoros não comem mais o seu alimento. Então, os organismos, depois de morto, ele não consegue mais absorver o carbono 14. Tá? Na década de 1940, foi descoberto que a taxa de transformação do carbono 14 em carbono 12 em cadáveres, né, ela é proporcional à quantidade desse carbono 14 presente no organismo. Né? Então, essa taxa de transformação ela é proporcional à quantidade de carbono. Então, quanto mais carbono, mais rápido mais há essa transformação. Né? Isso significa que a velocidade, como a taxa de transformação é proporcional, significa que a velocidade de transformação do carbono 14 em carbono 12 é proporcional a essa quantidade de carbono 14. E aqui você pode observar, taxa, velocidade tem tudo a ver com derivada. Eu sempre falo com meus alunos, toda derivada é um tipo de velocidade. Qualquer tipo de velocidade ou qualquer tipo de taxa
pode ser visto como uma velocidade e, portanto, pode ser visto como uma derivada. Né? Então, essas ideias, elas estão muito intrínsecas, elas estão muito conectadas. Taxas com velocidades e com derivadas, tá certo? Bom, observa o seguinte, o carbono 14, ele é transformado em carbono 12. O que é que nós vimos no vídeo anterior? No vídeo anterior nós vimos o seguinte, se você tem uma população cuja a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade ela é constante, então a taxa de crescimento desta população ela é proporcional à população. Isso nós vimos no vídeo anterior. Então, se você quiser, você pode dar uma olhadinha no vídeo anterior. Lá nós fizemos todos esses cálculos, tá bom? Bom, essa diminuição, como o carbono 14 ele vai se transformando em carbono 12, então há uma diminuição constante, há uma diminuição constante desse carbono 14. Né? Isso significa o quê? Qual que é o comportamento disso? Isso é um típico comportamento de uma população que não tem nascimentos, que só tem mortes. E é um dos casos que nós consideramos no vídeo anterior. Ou seja, quando você só tem taxa de mortalidade numa população, ela vai obrigatoriamente diminuindo. Não vai ter jeito. Se a taxa de natalidade é nula, não nascem indivíduos, a sua população ela vai invariavelmente decrescendo. A mesma coisa, se a taxa de mortalidade fosse nula, ou seja, se nunca ninguém morre, então a sua população sempre estaria crescendo. Então, essa transformação de carbono 14 em carbono 12, ela se comporta exatamente igual a uma população onde a taxa de natalidade é zero e a taxa de mortalidade não é zero, tá? Então, claro, e a taxa de mortalidade é constante, né? Esse comportamento desses dois fenômenos é exatamente o mesmo. Logo, resolver o problema da datação de carbono 14 é muito semelhante ao problema, semelhante não, é exatamente igual ao problema de você determinar o crescimento de uma população. É exatamente igual. Então, se Y é a quantidade de carbono 14 em função do tempo, esta quantidade ela pode ser determinada se você resolver o seguinte problema de valor inicial. A taxa de velocidade ou a taxa de decaimento do carbono 14 é proporcional à quantidade de carbono 14. Por que está aparecendo esse sinal de menos aqui? Esse sinal de menos está aparecendo para indicar que o carbono 14 ele está decaindo. Então, o K é positivo, nós estamos assumindo aqui que o K é positivo, então o menos K é negativo. Então, para indicar que está havendo um decaimento do carbono 14, nós utilizamos esse sinal de menos. Tá? Como nós sabemos, então, que a derivada, que a taxa de transformação do carbono 14 em carbono 12 é proporcional à quantidade, se nós soubermos qual é a quantidade de carbono no instante zero, né, então nós saberemos qual é a solução desta equação aqui. O que você faz aqui? Você passa esse menos ky para o outro lado e você resolve uma equação linear de primeira ordem. Do mesmo jeito que nós fizemos no vídeo anterior. E lá no vídeo anterior, nós determinamos que a solução desse problema de valor inicial é dado por essa fórmula aqui, por essa função. Y de t é igual a y0 e elevado a menos kt. Se você olhar no vídeo anterior, a função que nós encontramos lá foi n de t igual a n0 e elevado a kt. Tá? Por quê? Porque lá não tinha o sinal de menos na constante de proporcionalidade. Aqui nós colocamos o sinal de menos para indicar decaimento, tá certo? E o y0, é claro, é a quantidade de carbono 14 no instante t igual a zero. Muito bem. Então, para você resolver
para você determinar a quantidade de carbono num certo instante, você usa essa fórmula aqui, certo? Usa essa formulinha. Se você quer saber o tempo e você sabe quanto que vale, quanto que tem de carbono num fóssil, então se você sabe determinar a quantidade de carbono num certo fóssil, num instante de tempo, se você sabe a quantidade original, então você pode isolar o T e você pode determinar então a idade do fóssil. E é isso que nós vamos fazer agora. Né? Então, o exemplo é o seguinte: um pedaço de madeira, ele foi encontrado com a seguinte quantidade original de carbono 14, 1 sobre 500. Então, esse pedaço de madeira que se encontra, que foi encontrado, ele tem 1/500 da quantidade original de carbono 14. Como que se sabe a quantidade original de carbono 14? Eu não sei, essa é uma parte técnica que eu não sei, que você pode fazer a sua pesquisa, pode saber como é que isso é feito. Não sei se é uma coisa muito difícil ou se é uma coisa muito fácil, eu não sei. Mas, enfim, nesse pedaço foi determinado, então, que a quantidade de carbono 14 é 1/500 da quantidade original. Provavelmente, todos os organismos devem ter a mesma quantidade de carbono 14, alguma coisa do tipo. Tá? Sabe-se também que a meia-vida do carbono 14 é de algo em torno de 5.700 anos. Parece que o valor preciso é 5.730. Mas como nós somos matemáticos, 30 anos a mais, 30 anos a menos, num fóssil de 30, 40 mil anos, não faz tanta diferença assim. Tá? Faz diferença na minha vida, mas num fóssil de 40 mil anos, 30 anos não faz muita diferença. Então nós vamos, para efeitos de contas, nós vamos supor que a meia-vida do carbono 14 seja de 5.700 anos. Tá? Ou seja, o que significa a meia-vida do carbono 14? Que depois de 5.700 anos, metade do carbono 14 presente transformou-se em carbono 12. Então, passados 5.700 anos, metade do carbono 14 se transformou em carbono 12. Né? Isso que se chama de meia-vida. Então, em 5.700, então, se você tem ali uma certa quantidade de carbono 14, você pega a metade dele, é depois de 5.700 anos. Passados mais 5.700 anos, você vai ter a metade da metade do carbono 14. Depois de mais 5.700 anos, a metade da metade da metade. E assim por diante. Tá? Isso você pode observar pela fórmula da nossa função que nós encontramos aqui. Né? Então, a quantidade de carbono 14, ela não tem um decaimento linear. Então, não é assim, depois de 5.700 anos você chegou na metade, mais 5.700 anos acabou o carbono. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o comportamento da quantidade de carbono 14 ela é exponencial, ela não é linear. Tá? Então, é isso que acontece. Perfeito? Muito bem. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar a idade desse pedaço de madeira. Tá? Nós temos que utilizar esta fórmula aqui, e o que nós precisamos fazer é o seguinte: nós precisamos determinar qual é o valor de T. É isso que nós precisamos. Se nós queremos saber a idade, nós precisamos saber quem é o valor de T. Então, vamos começar. O problema que descreve essa situação é dado por esse problema de valor inicial, por esse PVI. A solução desse PVI, nós sabemos já que é essa daqui. A solução disso daqui, você usa literalmente você usa fatores integrantes. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem linear, tá? E você calcula o fator integrante e faz todo aquele processo que nós já fizemos no vídeo anterior e no anterior também, tá? Então você consegue determinar isso daqui. Bom, a primeira coisa que nós sabemos é que o Y, ou seja, a quantidade de carbono 14 depois de 5.700 anos, é a metade do valor original. Ora, se o valor original era Y0, então o Y de 5.700 é Y0 sobre 2. Isso se dá por causa da meia-vida do carbono 14. Com isso, o que nós obtemos? Que o Y0 sobre 2 é Y de 5.700, ou seja, a meia-vida
no ano é depois de 5.700 anos. Você pode vir aqui, ó, nesta fórmula e pode fazer a substituição. Então, isso aqui vai ficar y0, que multiplica e elevado a menos k, que multiplica 5.700. Aqui você pode fazer a higiene, ó, você pode cortar esse y0, vai embora com esse y0, o que vai te sobrar? Vai sobrar meio é igual a e elevado a menos k, que multiplica 5.700. O que eu faço agora? O que eu quero fazer primeiro? Primeiro agora, o que eu consigo fazer agora? Com essa informação aqui. Com essa informação eu consigo determinar a constante de proporcionalidade. Como é que eu faço isso? Eu preciso isolar o k. Então, para isso, eu preciso fazer com que essa exponencial suma. Você só consegue fazer sumir a exponencial se você aplicar o ln de ambos os lados. Então, aplico o ln de ambos os lados. O que vai me sobrar do lado esquerdo? Do lado esquerdo vai me sobrar ln de 1 menos o ln de 2. Isso é uma propriedade do ln. E do lado direito vai sobrar o quê? Ora, o ln dessa exponencial, como o ln é inversa da exponencial, isso daqui se anula e fica simplesmente menos k sobre menos k que multiplica 5.700. ln de 0, ln de 1 é 0. Esse sinal de menos aqui vai cortar com esse sinal de menos. E aí eu posso isolar o k. O k vai ficar ln de 2 sobre 5.700. Tá? Então, essa função y aqui, ó, eu posso vir aqui, se eu quiser, e posso escrever y de t é igual a y0, que multiplica e elevado a ln de 2 sobre 5.700, que multiplica t. Tá? Então, a quantidade de carbono 14 pode ser dada assim. Agora, vamos denotar por t' o instante em que foi feita a medição do carbono 14 no pedaço de madeira. Ou seja, t' é exatamente a idade que nós queremos determinar. A madeira, a árvore morreu há um certo tempo, né? Então o tempo foi passando, esse objeto foi encontrado, foi medida a quantidade de carbono 14 presente, havia 1/500 avos do valor original, isso foi determinado via experimento, né? E nesse instante que foi feito, naquele ano que foi feito o experimento para saber a quantidade de carbono 14, desculpa, naquele ano que foi feito, a gente chamou de t', quando foi feito o experimento, quando foi feito quando foi medida a quantidade de carbono 14, que deu 1/500 avos, aquele ano era o t', tá certo? E é esse número que nós queremos determinar. Bom, observe uma informação que nós tínhamos lá, que nós temos lá do início, né? No instante t' foi encontrado, então, 1/500 avos da quantidade original de carbono 14. A quantidade original era y0. Ou seja, o que isso aqui significa? Que o y do t' é y0 sobre 500. Ou seja, é 1/500 avos do valor original. Isso é a quantidade de carbono 14 no instante t' é y0 sobre 500. Disso, nós temos o seguinte, ó. y0 sobre 500 é y de t'. Isso nós temos daqui. Tá? Agora, nós vamos lá na nossa fórmula do y e vamos substituir, ó. No lugar do t, nós vamos colocar t'. De novo, esse y0 vai embora com esse y0 e vai ficar 1 sobre 500 igual a menos k t'. Tudo bem? Lembra que o k nós já sabemos? O k nós já sabemos quanto que vale. Ele vale ln de 2 sobre 5.700. Beleza? Então, esse número... por que não colocou esse número aqui? Putz, velho. Vamos fazer com o k, depois, no final, a gente substitui. Vai ficar mais fácil, né, do que ficar carregando ln de 2 sobre 5.700 aqui no expoente. Mas vamos lá. Como nós queremos isolar o t', o que nós vamos fazer de novo? Aplicar o ln de ambos os lados. Foi a mesma técnica que nós utilizamos antes. Então, aplicando o ln, o que vai acontecer no lado esquerdo? O ln desse quociente vai ser ln de 1 menos ln de 500. Ln da exponencial é menos k que multiplica a t'. A exponencial e o ln são uma inversa da outra. ln de 1 é 0. Aqui vai ficar menos ln de 500. Com esse menos aqui, ó, corta, vai ficar ln de 500 igual a k vezes t'.
Como eu quero isolar a telinha, Ln de 500 sobre K. Lembra quem é o K? O K, constante de proporcionalidade, era Ln de 2 quocientado por 5.700. Então, se eu estou multiplicando Ln de 500 por 1 sobre K, eu, na verdade, estou multiplicando Ln de 500 por 5.700 sobre Ln de 2. Isso vai me dar o telinha de aproximadamente 50.200 anos. Tá? Então, o que acontece? Esse nosso pedaço de madeira, que nós fizemos a datação de carbono, ele tem uma idade de aproximadamente 50 mil anos, 50.200 anos. Tá? Com esse tipo de situação, você pode então perceber, além de você perceber pela fórmula, você pode observar por esses cálculos que o decaimento ele não é linear. Quer dizer, a quantidade de carbono 14 ela não tem um decaimento linear. Tá? Esse decaimento ele é exponencial. Então, depois de 5.700 anos, o carbono 14 cai pela metade. Pela metade do que era. Então, passou de tanto para tanto. Passados mais 5.700 anos, metade da metade. Mais 5.700 anos, a metade da metade. Metade. E assim por diante. Tá? O que acontece? Vai chegar um momento em que a quantidade de carbono 14 ela vai ser tão pequenininha, vai ser um número tão próximo de zero, que os cálculos já não vão mais fazer muito sentido. Então, por isso que ele é bastante limitado. Por isso que eu falei lá no começo, o limite para você fazer a datação de carbono 14 é em torno de 70 mil anos. Tá? Fora isso, você já não consegue mais utilizar essa técnica, e aí você utiliza o quê? Ou outras técnicas, ou então outros elementos radioativos que têm meia-vida maior do que o carbono 14. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e eu espero que você me veja nos próximos vídeos.